da exortação ou da consolação, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo que sonda, que esquadrinha, que conhece o entendimento de cada um de nós, possa falar o oculto e o escondido, possa nos mostrar, Senhor, a nossa verdadeira face. Pai, nós te pedimos nessa noite, fala conosco, Jesus, faça-nos sentir a sua presença, Deus, faça-nos sentir, Senhor, dentro do Santo dos Santos, entre o lugar mais próximo de Ti, meu Pai. Espírito Santo, pedimos a Ti, Espírito Santo, rasga o nosso coração, aquebranta toda resistência, toda dureza, todo eu, todo o orgulho, toda a soberba, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tudo aquilo que impede de eu me curvar, tudo aquilo que impede de me prostrar, tudo aquilo que me impede de eu reconhecer a Tua santidade. Meu Pai, eu te peço, nos leve, Senhor, a mais próximo de Ti, em o nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu milhares de milhares.
estar louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Hino de número 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo proverá. Sim, tantos como a areia da praia, quando vimos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo proverá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Eu os convido a ficarmos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convidamos o presbítero Pedro. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2. Seu versículo primeiro. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2. Todos podem dizer amém. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e sobre si que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciavam-lhes a palavra.
e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Todos podem dizer amém? Oremos ao Senhor com os desejos de orações. Eu e minha casa, Deus eterno, amado Pai, em cuja presença se encontramos nesta noite, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade em poder estar na tua presença. Deus querido, apresentamos cada um dos teus filhos que vieram à tua casa nesta noite. Que as tuas mãos se estendam, ó Deus, para abençoar a cada um de uma forma maravilhosa. Deus, concedendo a bênção a qual cada um necessita e deseja. E assim, Pai, queremos te agradecer pela palavra que acabamos de ler. Que essa mesma palavra, Senhor, venha fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças. Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos ouvir um dos grupos louvar ao Senhor. Hoje não ouviremos todos, mas resumiremos os grupos que irão louvar. Então vamos ouvir apenas hoje o grupo das irmãs que estarão louvando. Amém? Vamos ouvir o grupo das irmãs louvar ao Senhor. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi
Louvado seja Deus. Vamos ouvir uma saudação pelo jovem Vitor. Hoje o Vitor está completando mais um ano de vida, então vamos ouvir o aniversariante. Saúde da igreja, que é a paz do Senhor. Deixar o versículo para a meditação da igreja. Peguei de surpresa, né? Mas estou aqui pela honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E a igreja medita nessa palavra, pois sem Deus nada somos, e se estamos aqui hoje de pé, foi porque Ele tem nos sustentado, e a sua mão poderosa esteve nos segurando, porque quando a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida, aí é só vitória. Amém, agradeço a oportunidade. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir também, eu acho que se não me engano é Cliuber. É o Cliuber. Rapaz, hoje o culto é de surpresa, viu? Glória a Deus. Vou deixar um versículo aqui para a meditação do irmão, né? Já foi falado aqui também já hoje, né? Era o que eu tinha preparado, né? Que Deus tocou no meu coração, né? Marcos 2, versículo 1 em diante. E algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, e logo se ajuntou, tanto que nem ainda nós lugares juntos e à porta, e eles cabia e anunciando-lhe a palavra. E vindo ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava Jesus, e fazendo um buraco debaixo do leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé dele, disse-lhe o paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. Por enquanto até aqui, meus irmãos. Essa é uma passagem bastante interessante, né? Que eu venho meditando, né? Que eu vendo esses 4 homens, né? Conduzindo esse paralítico, e vendo que, creio eu, no meu ponto de vista, que a Bíblia não vai relatar, né? Mas eu acho que o paralítico já não acreditava mais, né? E vai saber quanto tempo ele estava em cima daquele leito, né? Que ninguém olhava para ele, né? Jesus passava e ninguém dava nem tchum para ele. E aqueles 4 homens, chegou um dia e olhou para ele e disse: não, hoje tu vai receber teu milagre. Agora pense comigo, aqueles 4 homens vendo que Jesus estava na casa e disse: não, a tua necessidade é maior do que a minha.
Quem é que não precisa ver Jesus hoje em dia? Quem é que não precisa caminhar com Jesus? Tenho certeza absoluta que aqueles 4 homens precisavam de Jesus. Mas ele vendo que o paralítico estava lá, que não andava, que já estava em cima do leito, fazendo não sei quanto tempo, disse, não, a necessidade do irmão é melhor do que a nossa. E chegando lá, vendo uma grande multidão, olhou, poderia eu, no tempo de qualquer um hoje, e olhar vendo aquela multidão, não podendo passar, que um paralítico em cima de uma cama é grande, né? Vai saber se era uma cama de casal ou de solteiro. Cabelo não relata o tamanho da cama, mas chegando na porta, vendo que não podia passar pela porta, talvez eles arrodearam, vendo que não podia passar pelo outro lado, e disse, não, poderia ter votado. Eu no ponto de vista, eu acho que eu tinha votado. E chegando lá e olhando para um lado, olhando para o outro, e viram que não dava para passar. E nós vendo que eles não desistiram, chegou assim, não, hoje você só sai daqui com o seu milagre na mão. A Bíblia não dá relato, irmão, mas aqueles 4 homens olharam para cima, disseram, que eu sou o santo pelo teto. Agora olha o trabalho, creio eu que no meu ponto de vista, 2 subiu e 2 ficou embaixo, amarraram uma corda e botaram o paralítico para cima. Uma cama é grande, para destelar um telhado, para passar uma cama é um trabalho muito enorme. Mas em nome de Jesus, eles falaram assim, não, hoje teu milagre tu recebe. E Jesus vendo a fé daqueles 4 homens, que aquele tanto trabalho, quando desceram o paralítico, Jesus, a primeira coisa que Jesus poderia ter falado para ele, levanta e anda. Mas não, Jesus falou o quê? Os teus pecados estão perdoados. Por que, irmão? Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Creio eu, no meu ponto de vista, que pecado leva enfermidade. Pecado deixa você doente. Que aquele paralítico, a Bíblia não vai relatar o que aconteceu na vida dele, mas creio eu que foi alguma coisa que aconteceu na vida dele e Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aquela grande multidão olhando, vendo que Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, ele falou, quem é esse que pode perdoar pecado? Senão Deus. Olhando comigo, até de você receber seu milagre, ainda tem gente que vai lhe criticar. E Jesus vendo que ele estava blasfemando, estava falando algo no coração, e olhou para ele, o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda em nome de Jesus? Aquele paralítico, mano, creio eu que ele nem acreditava mais que poderia andar, talvez a família tinha abandonado, talvez os irmãos não queriam mais saber, os amigos, não dava a mínima bola para ele, mano. E chegando um grande dia, eu acho que quando ele pegou a cama e que saiu correndo, que chegou na porta da casa da mãe dele, e a mãe dele viu ele andando, qual foi a reação? Eu fico imaginando, eu fico pensando comigo mesmo, qual foi a reação da família deles, que julgava ele, que para mim que eu ia ver ele morto em cima daquela cama, e vendo que Jesus ainda faz milagre, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza, Jesus ainda renova. É só você ter fé, porque creio eu que aquele homem não tinha fé, mas a fé daqueles 4 homens, que aquele paralítico começou a andar. Você pode ver, né, que nós temos que andar com pessoa que leva nós para o céu. Aquele paralítico talvez tinha chegado para aqueles 4 homens, talvez era amigo, né, amigo íntimo, e disse que algum dia que Jesus passar por aqui, você vai ter um encontro com Jesus. Quantas das vezes Jesus não passou na cidade? Quantas das vezes que o povo olhava para ele e não dava a mínima bola? E ele não, rapaz. Quando Jesus chegar, nós levamos você até Jesus. Eu necessito de Jesus, você necessita de Jesus. Não desista não, irmão, que ainda Deus faz milagre, ainda Deus renova, em nome de Jesus. Som, convido a igreja a ficarmos em pé. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, apresentando nossos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Quero convidar aqui o diácono, nosso irmão Juscelino, que estará orando. Logo após estaremos louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O Deus de milagre está na casa nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Rei da glória. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tu és poderoso, majestoso, Rei da glória. Pai, nós Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa reunidos. Eu tenho certeza, Senhor, que muitos aqui estão cansados nesta noite, mas vieram com o coração alegre Te adorar, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a estreitarmos mais o laço contigo, porque o caminho é estreito, Senhor. Nos abençoa nesta noite, Pai. Abençoa aqueles que irão ofertar e dizimar, Senhor, para o crescimento da Tua obra, para que as obras sejam concluídas, para que haja mantimento na Tua casa, Senhor. Aquele que oferta com alegria, que o Senhor possa abrir as comportas do céu. Libera ricas bênçãos do alto, Senhor. E também na vida daquele que está sem condição de ofertar nesta noite. Que o Senhor possa prover. Que se ele tiver um pouquinho, o Senhor possa multiplicar. Porque o Senhor é o Deus da multiplicação. Abençoa a tua igreja, Senhor, nos dá força. Renova-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 67. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Louvado seja Deus. Irmão, se tiver alguém que tem uma bênção da parte de Deus para contar, fique à vontade para vir e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito pela tua vida. Amém? Tem alguma irmã, um irmão que está querendo contar uma bênção, venha contar sua bênção e dizer o que Deus tem feito pela tua vida. Amém. Paz do Senhor, queridos amados irmãos. Louva a Deus, né? Está aqui na casa do Pai para adorá-lo, né? Bendizer o seu nome, dizer que Deus é bom. Que as provações realmente elas são grandes, mas em todo o tempo o Senhor tem nos sustentado. Se eu falar para os irmãos que eu estou 100%, não estou. E está tudo bem, porque o que eu aprendi nos meus processos de dores é que não podemos perder a fé. Porque se perdermos a fé, perderemos tudo. Perderemos o norte, perderemos a quem buscar, a quem adorar. E nesse mundo, nós não estamos escapos de nenhum tipo de provação, seja ele qual for. E eu sei que os irmãos sabem das últimas provações que eu e minha família passamos e ainda estamos, né, enfrentando. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que em meio a todos esses processos, Deus tem nos sustentado em todo o tempo, né? Se eu hoje estou aqui falando com os irmãos, é porque a porcentagem que me sobrou foi fé, apenas fé.
E a fé, ela não provém somente de nós, ela vem de Deus, né? E se nós continuarmos alimentando a nossa fé, nós vamos continuar avançando e trilhando os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade, Marcelo e todos os amados irmãos, né? Eu quero aproveitar dessa oportunidade para agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, oraram pela minha família, os que puderam estar lá naquele dia terrível e difícil de encarar. Aquele dia, ele foi um dos dias assim mais difícil de digerir, de enfrentar e de respirar naquele dia. Ali logo cedo pela manhã, quando recebi a ligação daquele hospital, pedindo para comparecer, levar documento, o coração fica pequeno. A única ligação que eu não gostaria de receber. Mas tive que receber. Dobrei meus joelhos, coloquei nas mãos do Senhor aquele dia e toda a minha família. Foi essa oração. Não consegui dizer mais nada, né? Fomos até ali resolver todas as coisas, juntamente com os meus irmãos. Fiz questão de estar presente, porque eu sabia que o Senhor ia me sustentar. Eu sabia que o Senhor estava comigo. Mesmo em um dia de despedida, como é se despedir de um pai. Um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai dedicado, um pai que soube nos criar e dizer não quando foi necessário. Se hoje, irmãos, vocês enxergam em mim uma gota de educação, de caráter, é porque eu fui muito bem educada pelos meus pais. Porque eles me disseram não quando eu queria que eles me dissessem sim. Então, irmãos, a gente louva a Deus pela oportunidade quando tem um pai e uma mãe presente que sabe educar, porque bons frutos eu creio que vão colher e também vamos colher como filhos. Seremos abençoados porque somos obedientes. E encarar toda aquela situação com o meu pai, todo o processo, foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil ter que chegar em um hospital, receber uma notícia que ele não mais vivia, que já também não estava ali. E pelas circunstâncias do que aconteceu, tinha que ir para aquele lugar chamado IML. Nunca fui, irmãos, em um IML. Mas eu tive que ir, porque o meu pai estava lá. E nós temos que esquecer, irmãos, o quão pequeno nós somos e pedir a Deus a força e a fé necessária para enfrentar as lutas momentâneas de nossa vida. E cheguei até aquele lugar. E aquele lugar foi o marco mais difícil da minha vida. Depois de todo o processo que os médicos terminam ali, fui eu, meus irmãos, e quando eu vi o meu pai ali, que já não estava, era apenas a matéria. Irmãos, foi uma dor tremenda. E aquele dia foi um dia insuportável, um dia difícil mesmo. Mas o Senhor estava comigo todos os momentos desse dia difícil. E é por isso que eu volto a confirmar, irmãos, se eu estou aqui, mesmo naquele dia, que foi insuportável de ver tudo aquilo. Eu estou aqui porque o Senhor me sustentou, porque a tua graça é sobre a minha vida, mesmo diante das dificuldades. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é misericordioso. E se você se encontra sem forças para lá lutar, porque se encontra em um momento de muita dor, de muita angústia, lembre-se que não depende de você. Depende de você confiar em um Deus que pode lhe sustentar, que pode fazer com que venha um novo amanhã, mesmo com um amanhã difícil. E como suportar um momento de dor? Vivê-lo. É preciso viver a dor na sua intensidade. Não podemos maquiar de sentir a dor. A dor, ela existia, ela existe. E eu parei para viver esse momento de dor. E é muito importante a gente saber que estamos passando por um momento de dificuldade. Viva sua dor, mas não esqueça de manter firme a sua fé naquele que pode renovar e lhe ajudar no seu momento de dor, no seu momento de dificuldade. E para finalizar ali, irmãos, naquele outro dia, tive que sepultar o meu pai, no mesmo túmulo que eu sepultei o meu filho há 7 anos atrás. Tirar um, colocar outro e coloca o outro de volta. É insuportável, irmãos. Somente a graça de um Deus que lhe sustenta, que pode fazer com que você vença todas as batalhas da sua vida, seja ela qual for. Não é de mim, irmão. Se eu dissesse que é de mim, eu não estaria aqui. Pode ter certeza. Porque passei dias em um quarto, deitada, quieta, e eu não pensava, não tinha nem o que pensar.
Comia que meu esposo saía para trabalhar, deixava a comida pronta. A importância de você ter um bom companheiro, né? E quando a minha sogra chamava, eu ia almoçar com ela. Mas era aquele momento que eu estava passando. Mas em todo o tempo, o Senhor me sustentando. E é por isso que eu estou aqui, agradecendo as orações dos irmãos, o carinho dos irmãos e a bondade de Deus em nossas vidas. O que eu peço a Deus é que Ele possa nos guardar, nos sustentar. E eu creio que um dia vou reencontrar o meu pai, todos os meus entes queridos, porque eu orei por ele em todo instante que acompanhei. Quando acompanhei ele naquela SAMU, quando acompanhei ele até aquele hospital, quando acompanhei ele, quando eu tive a oportunidade de ficar com ele em todo instante. Eu creio que o Senhor o recolheu, porque mesmo diante dessa situação, ele estava consciente e orientado a todo instante. Era incrível. Um senhor de 72 anos, né, recebeu aquele tiro no seu olho e estava consciente e orientado a todo instante. Estava para receber alta, mas pegou uma infecção hospitalar. E eu creio que o Senhor tem seus planos em todo o tempo. E a gente só pode dizer que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele é bom. E a importância da gente é saber que o Senhor, Ele recolhe para si. E eu creio que o Senhor fez com que ele permanecesse ali orientado e consciente para receber a boa palavra, passarmos aquele tempo que tivemos de 14 dias ali acompanhando ele naquele hospital. E ele recebeu a boa palavra do Senhor. Porque toda vez que a gente ia visitar ele, ele dizia assim: minha filha, ore aqui, que eu quero ir para casa, eu quero ficar bom. Então ele entendia que a palavra do Senhor tinha efeito sobre a vida dele. E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 11, 28, fala ao meu e ao seu coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando todas as vezes que você se sentir cansada, sobrecarregado, chame por Jesus. Ele disse: vinde a mim. Ele faz esse convite todos os dias, para mim, para você que já serve ao Senhor, e para aquele que ainda não teve o privilégio de servir ao Senhor como um bom crente. E assim eu agradeço a oportunidade. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Permaneça de pé. Vamos adorar, irmãos. Convido a banda a louvar ao Senhor com um hino. Enquanto a banda adora, você oferta. E não existe oferta melhor do que a sua adoração. Deus que não vai deixar
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, creia nessa palavra, na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça,
Glórias a Deus. Glória seja dada unicamente a Deus. Aleluia. A Ele seja o louvor, o domínio e a majestade para sempre. E todos quantos estão presentes diz amém. Queridos, abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo narrou João. No seu capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Apenas 2 versículos, versículo 21 e o versículo 23. Só esses 2 versículos. João 4, 21 e 23. Todos acharam? Ele diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Repita comigo. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Agora que ele aponta aquele dedão, mas não de acusação, dedão de indicação. Aponta o dedo de indicação para seu irmão que está ao seu lado e diga assim: você é um adorador que Deus procura. Amém? Feche teus olhos. Pai querido que está nos céus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, fale conosco, Jesus. A palavra é tua, a revelação da palavra é do teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Nos mostra a tua vontade. Abre o nosso entendimento e nos dê, Senhor, compreensão dos teus propósitos, do teu querer. Fala, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma passagem conhecida pela igreja, muito pregada em cultos, em festas, e necessária sempre ser enfatizada. Porque tudo que Jesus disse e tudo que Jesus falou permanece dentro do tempo presente. Eu quero que você entenda por que eu estou dizendo essa expressão. Porque o que Jesus falou no passado, o que Jesus falou para as eras futuras, sempre está dentro do tempo presente. Nunca foi uma história só para o passado, sempre estará no presente. Não importa o século, não importa o tempo, nem tampouco o povo, tudo que Jesus falou sempre está relacionado ao presente e em todas as coisas. Amados, o encontro de Jesus com essa mulher nos revela muito mais do que apenas lemos. Jesus revela coisas que estão acima da capacidade de compreensão daquela mulher. Às vezes Jesus fala coisas que você até não entende. Ele se revela muitas vezes de diversas formas. E às vezes ficamos procurando entender o que Deus está falando conosco através daquela palavra. E somente o tempo revela o propósito definido de Deus com que Ele falou conosco no passado. E aqui Jesus, ao encontrar com essa mulher, ele diz aos discípulos: vão às aldeias próximas, compre o que comer. E Jesus sai, mas Jesus sai definidamente com um propósito. Jesus sabia o que tinha que ser feito. Jesus não sai simplesmente para beber água. Jesus sai porque precisava saciar a sede de um povo que estava esquecido, de um povo
que estava abandonado, de um povo que um protocolo terrível havia se criado entre seus irmãos, entre seus patrícios, judeus e samaritanos. Havia uma briga ferrenha entre essas tais pessoas. Judeus e samaritanos não se comunicavam, não se davam bem. Quando se viam, era faísca de fogo que se voava dos olhos uns dos outros. E eles não se comunicavam. A princípio, você vê logo no capítulo 4, Jesus dizendo, quando ele se aproxima, mulher, dá-me de beber. Aquela mulher responde categoricamente, como pode tu, sendo um judeu, falar comigo, samaritano? Você sabe que existe protocolo, existe barreiras, existe um limite entre nós e vocês. Mas Jesus é aquele que quebra barreiras. Jesus é aquele que quebra o protocolo dos homens. Porque o único protocolo válido chama-se o protocolo dos céus. Aleluia. E ao se aproximar daquela mulher, há um diálogo, irmão, muito mais profundo. Porque Jesus não vê algo estereótipo de fora. Jesus vê o que está interiormente ligado ao homem. E ao aproximar daquela mulher, disse, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber. Jesus revela a sua deidade. Jesus revela a sua divindade. Jesus se revela como fonte de água viva. Aquele que sacia a sede do homem e jorra para a vida eterna. Aquele que diz ao homem, em seu vazio, eu sou o preenchimento. Em sua tristeza, Jesus diz, eu sou a alegria. Em sua amargura, Jesus disse, eu sou a fonte de júbilo. Em ausência de paz, ele diz, eu sou a paz real. Aquela mulher diz, tu pede de beber, mas tu não tem nem um cântaro para pegar. Tu não tem nada. E tu me pedes de beber. Queridos, eu confesso para vocês nessa noite, Jesus quer dar água de beber para algumas pessoas nessa noite. Jesus quer saciar sedes. Jesus quer saciar a alma de alguém aqui neste lugar. E não só apenas isso, mas vai muito mais além. Amados, vamos para o ponto cerne desta palavra. Jesus olha para aquela mulher que tinha uma visão religiosa, não só ela, como os judeus também. Se achavam o centro de toda a religião. Samaritanos, porque havia um templo no Monte Gerizim dos samaritanos. Em Jerusalém, o templo judeu, construído desde a época de Salomão. Reconstruído e construído. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, deixa eu lhe dizer uma coisa. Desde o princípio, Deus escolheu seu povo dentre todas as nações da terra. Nomeou para que fosse um povo escolhido, propriedade particular dele. Povo escolhido a dedo de Deus. O próprio Deus diz, eu os tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Com mão poderosa, o fiz subir e coloquei vocês. E tornei vocês a nação mais temível de toda a terra. Israel conhecia o Senhor, mas falhava em um princípio. Israel conhecia Deus, mas falhava em um princípio. Qual era o princípio que Israel falhava? Israel falhava em prosseguir conhecendo o Senhor. Queridos, conhecer alguém
é uma coisa. Prosseguir conhecendo alguém é outra coisa diferente. Você pode me conhecer. Conheço o evangelista Marcelo. Está sempre nos cultos. Boa pessoa. Um irmão, olha. Gente boa. Mas você conhece o evangelista Marcelo em profundidade? Você conhece o evangelista Marcelo em intimidade? Você conhece o evangelista Marcelo quando não está na igreja? Essa é uma questão diferente. Uma coisa é conhecer e a outra é prosseguir conhecendo. E uma das coisas que Jesus revela vem direto do coração de Deus. E o que é que vem do coração de Deus? Deus estava farto de ritos religiosos. O Senhor Deus estava cansado de toda aquela liturgia religiosa, de todas aquelas oferendas sem sentidos, de todo aquele sacrifício sem coração, de todo aquele ritualismo de culto religioso no templo, mas o Deus a quem devia se cultuar não se estava sendo adorado. Algumas vezes Jesus revela esse princípio do coração do Pai. Ele chega a dizer: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus conhece tudo, todas as coisas, e nada está oculto dos seus olhos. O que você veio fazer aqui hoje? O que viestes apresentar? A quem você veio encontrar nesta noite? A quem é o centro e o cerne, o pico mais alto da sua adoração? A quem presta culto? Por que você presta culto? Qual o sentido da sua adoração? Qual é a essência do seu coração como adorador? 400 anos Deus silenciou-se diante do seu povo. Desde o profeta Malaquias até o profeta João Batista, Deus se silenciou-se. Pelo simples fato de seu povo se perder no decorrer do tempo. Pelo simples fato de seu povo se distanciar dele no decorrer do tempo. Pelo fato de seu povo virar as costas e se auto-achar capaz de continuar sua história sem a presença do Deus da própria história. Quando Deus ele diz ao profeta Malaquias: eu enviarei novamente aquele como Elias, a voz de Elias. Mas Deus calou-se. 400 anos se passou. E de repente, quando tudo estava... Queridos, olhe para cá, por favor. Quando o sistema religioso da época estava corrompido, defasado, a presença de Deus não habitava mais no meio do seu povo. Mesmo Deus regendo a história, mesmo Deus dando continuidade a todas as suas palavras, as suas promessas, porque Ele não pode invalidar. O próprio Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo, não posso violar minha palavra. E por não poder violar sua palavra, Deus rege todas as coisas em conformidade a tudo que Ele havia prometido por meio dos profetas, a tudo que Ele havia falado no passado. E de repente, depois de 400 anos que ninguém ouve mais, os sacerdotes violavam a lei, defraudavam os princípios da observância. Há uma voz que começa a ser agitada no vento no meio do deserto. Deus começa a agitar uma cana, aleluia, e de aparência de não chamar a atenção de ninguém, porque Deus sempre faz assim.
Deus levanta o que não é para confundir o que é. Deus levanta aquilo que não parece para confundir aquilo que acha que são. E uma cana começa a ser falada no meio do deserto. E uma voz se ecoa no meio de Israel dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. O povo começou a ser atraído, porque uma voz que tinha diferença. Não era mais uma voz comum, não era mais uma voz fadada a palavras, a falácias, as leis sabáticas. Não era mais uma voz apenas na sinagoga, que muitas vezes se ouvia, mas não tinha vida. Que muitas vezes se ensinava, e muitas vezes pregava-se, mas não se vivia. Ensinava-se, mas violava-se a própria lei por trás. E uma voz ecoa: é chegado o reino dos céus. Era João Batista. E João Batista apontava o precursor para o Filho de Deus, o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus começa agora a fazer uma obra tão gloriosa, tão sobrenatural, que passa acima da compreensão humana. Os líderes religiosos da época não entendiam a voz de Jesus, não compreendiam quem ele era, não sabia de o que se tratava, e por isso passaram a persegui-lo. Mas Jesus sempre, Deus vai procurar. Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada. A quem Jesus recorre? Aos mais humildes de Israel, aos desprezados, aqueles que ninguém dava nada. Foi a estes que o reino dos céus foi revelado. E Jesus começa a chamar aos das mais classes simples. Entenda, querido, eu quero que você escute com atenção. Deus não procura a estirpe da classe social. Deus procura um coração quebrantado, contrito, arrependido, para se voltar para Ele. A quem Deus procura? Aqueles a quem abre o coração e se entrega de espírito e verdade. E Jesus começa a andar aos redores das Galileia, à beira de mar, e começa a dizer: ei, você, ninguém dá nada, venha, me siga. Escute o que eu quero dizer. Não era apenas um pregador, não era um mestre da lei chamando para fazer discípulo. Quem era então? Era o próprio Deus convocando os humildes a andar, a viver, a desfrutar, a presenciar aquilo que homem e olho nenhum viu na terra. Preste atenção, eu não estou falando história, eu estou contando Bíblia. Quando Jesus chega para Natanael e diz: eu te vi debaixo da figueira. Natanael se assombra, ele é o Cristo, o enviado, o prometido, é ele. Jesus disse: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu já disse que eu sou enviado? Vem cá, meu filho, deixa eu lhe dizer algo maior que você não sabe. Vou revelar aquilo que você não entende e que até agora você não viu. A partir de agora em diante, tu vai ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você sabe por quê? Porque Deus tem um princípio. Sabe qual é o princípio? Ele resiste aos soberbos, mas Ele sempre dá graça aos humildes. Humilde não é eu me vestir de roupa trapinha. Não. Humilde não é eu me mostrar coitadinho. Não. E o que é humildade no princípio bíblico?
é eu reconhecer a mazela da desgraça do pecado em mim, me prostrar diante do meu Salvador, rasgar o coração e dizer: Senhor, eu preciso, eu dependo, eu quero te servir. Esse é o princípio da maior humildade, é o reconhecimento de quem eu sou, de verdade. Escute, e quando Jesus sai pregando, confrontando, desestabilizando aquilo que parecia estabilizado, muitos não aceitavam sua palavra por ser dura, muitos o repreendiam por ser sério, mas quem tinha o coração humilde dizia, mesmo diante de um discurso tão pesado: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se somente Ele tem palavras de vida eterna? E Jesus segue até Samaria. Lá encontra-se com a mulher. Revela um princípio que desde aquela época até hoje, ele está em vigor. E eu vou provar para vocês. Da época até hoje está em vigor. E permanecerá pela eternidade em vigor. Aí você me pergunta: o que é isso, irmão Marcelo? Está pregando uma coisa nova? Não. Eu estou pregando o princípio que Deus procura. E o que é? Olhe para cá. Os verdadeiros adoradores. Israel se achava, se denominava o povo de Deus. E é de fato o povo de Deus. Sempre foi e sempre será. Mas falhou em receber o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus diz, claramente ele abre e revela aquilo que está no coração. E olhe para cá, e repita comigo: está no coração e nos olhos de Deus. O que é que está no coração e nos olhos de Deus? O que é que Deus procura que está no seu coração e nos seus olhos? Então Jesus diz à mulher de Samaria: vocês adoram aqui em Gerizim. E diz que aqui é o lugar de adorar a Deus. Os judeus adoram em Jerusalém, no templo. E diz que lá é o lugar de adorar a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas a partir de agora, a hora é chegada, e Jesus diz, e já chegou, porque quando eu estou aqui, já estou dando início a este tempo, a esta era, a esta graça, a esta dispensação de um tempo dos verdadeiros adoradores. Olhe para cá para eu dizer, não é mais em Jerusalém, não é mais no Monte Gerizim, e onde será? Umbaúba, Aracaju, Estância, São Paulo, Japão, China, Suécia, Estados Unidos, debaixo de uma árvore, no seu trabalho, na sua casa, dentro do seu quarto, no meio da rua, andando dentro de um ônibus, andando no meio da casa. Este é o princípio dos verdadeiros adoradores. Adora o Pai aonde quer que esteja, aonde quer que vá. Ele tem uma essência, ele tem um princípio. Não importa onde eu estou, não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa o ambiente, eu sou o adorador. Ai, irmão, olha, você hoje. Olha, precisa melhorar. O culto precisa dar uma melhorada, anda devagar. Tem certeza?
Tem certeza que é o culto? Ou somos nós? Escute. Eu estava saindo de casa. À tarde eu entrei em contato com o senhor, não foi? Eu disse, pastor, o senhor tem pregador para hoje, não foi isso? O pastor disse, não, fique à vontade. Confesso para os irmãos. Liguei para alguns irmãos para pregar hoje. E nenhum deles puderam. Todos que eu liguei estavam com compromisso. Cheguei no culto, dobrei os meus joelhos e disse à minha esposa, Marcelo, preciso postar o cartaz. Quem é o pregador? Eu disse, Deus irá orientar quem vai pregar. E ao chegar aqui o Senhor disse, filho, eu ouvi o Espírito Santo falar dentro do meu sangue. Filho, diga a meu povo que os meus olhos estão passando sobre cada um deles. E eu preciso que o meu povo se volte para mim. O que é adorar? Adorar é quando eu abro a boca no culto da glória. É quando eu canto. É quando eu me rasgo. Adorar é quando eu ergo os meus braços dentro da igreja. E tu és santo. Tu és Deus, tu és Senhor. Adorar é quando eu venho aqui e me choro. Derramo lágrimas. Adorar está muito mais do que isso. Adorar, eu vou dizer para você, não começa quando você entra na igreja. Adorar está implícito em todos os dias, e em toda hora e em todo o tempo. Adorar é o princípio do bom testemunho cristão. Adorar é a essência da demonstração de quem realmente eu sou em Cristo Jesus. Adorar não é apenas abrir a boca, porque isso o povo fazia muito bem, e Jesus disse, me honram de lábios, mas o coração não me tem. Há um dia, irmãos, eu disse a vocês, Deus procura adoradores em seu coração e com os seus olhos. Os meus olhos, diz o Senhor, estão sobre os fiéis da terra. No livro do Apocalipse, 7 igrejas estavam estabelecidas na Ásia Menor. 7, repita comigo, 7 igrejas estavam estabelecidas dentro dos limites da Ásia Menor. A cada uma daquela igreja tinha sua vida cotidiana, como a igreja de Umbaúba tem hoje. Cada uma daquela igreja agia de conformidade com os princípios que ela tinha sido ensinada. A cada uma daquelas igrejas, um determinado dia, o dono da igreja modifica essa situação. Aparece para João e se revela como o Senhor, fundador, mantedor e consumador dela. Senhor, mantedor e consumador dela. E a cada uma daquela igreja ele diz a João, João, escreve ao anjo da igreja Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia. A cada uma igreja ele manda uma carta da sua própria vontade e diz, diga para a minha igreja, eu conheço cada um de vocês. Eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto cada um de vocês. Olhe para cá. Ele estava dizendo, e ele mesmo representa a sua igreja como castiçal. Castiçal é uma lamparina. E ele diz, eu passeio. Você sabe o que é isso? Jesus, pastor, permita. Jesus estava dizendo, eu ando, eu caminho,
eu estou observando, eu estou vendo, eu estou analisando, eu estou sondando, eu estou prescrutando, eu estou olhando a minha igreja. Estou de olho nas ações do meu povo. Jesus estava dizendo para a sua igreja que estava sondando ela. E nada estava ausente dos seus olhos. No seu todo, no seu coletivo e no seu individual. No seu todo, no seu coletivo e no seu individual, ele estava examinando cada um de seu povo. Aí agora eu entro no princípio. O que você veio fazer aqui hoje? Passeia no meio dessa igreja. Se nós somos povo de Deus, candelabro do Senhor, lamparina acesa na Deus, mantida pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele está nos sondando, nos esquadrinhando, significa dizer que no oculto e escondido Ele está vendo tudo em todas as áreas. Agora eu lhe pergunto, qual era a carta? Qual é a carta que Ele poderia endereçar para cada um de nós? O que Ele pode dizer ao meu respeito e ao seu respeito? O que Ele pode escrever que ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem teu cônjuge, pode falar a seu respeito? Mas Ele pode, porque Ele vê o que ninguém mais vê. Ele sonda, esquadrinha o que somente você sabe, mas ninguém sabe. O que Ele pode escrever a seu respeito? Qual é o testemunho que essa carta pode dizer a respeito de você sendo escrita pelo próprio Jesus? Eu conheço as tuas obras. Ele pode dizer, tem pouca força, mas tem uma coisa, você guardou a palavra. Tem pouca fé, mas se manteve firme diante das tribulações. Tem sido perseguido, mas eu te tornarei um vencedor, e tu se assentarás comigo no meu trono. Ou ele pode dizer, arrependa-se e se converta dos seus maus caminhos, das suas ações, do seu comportamento. O que ele pode dizer? Os queridos, cada vez que nós entramos num culto, não é as paredes do templo que nós estamos cultuando. Não é uma mera reunião. Não é um simples ajuntamento de pessoas. Quando você entra aqui dentro, você está em um organismo vivo, em que a cabeça desse organismo é o próprio Jesus, funcionando. Mas o organismo tem uma cabeça, e ele sabe. Escuta, deixa eu lhe falar. Examine-se, cada um a si mesmo, pois o Senhor, Ele sabe muito bem o que Ele pode falar a seu respeito. Eu posso falar muito bem de cada um de vocês, pelo estereótipo de fora, mas Jesus pode falar o que eu não posso ver. Jesus pode falar de mim o que ninguém de vocês pode ver. Jesus pode falar de mim o que nem minha esposa pode, mas Ele pode, porque Ele sabe o que está aqui e o que está aqui dentro. Ele sabe quem de fato eu sou quando vocês não veem. Ele sabe quem de fato eu sou quando ninguém mais põe os olhos sobre mim. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. E Ele sabe cada passo que você tem dado. Onde, quando e em que lugar você tem ido. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você diz, sendo bom ou sendo mal. Mas esse é uma palavra para outra hora. Deixa eu dizer uma coisa. Ele procura os verdadeiros adoradores.
Apocalipse capítulo 4. Isaías capítulo 6. Nos mostra como se deve ser o princípio da adoração. Mostra como devemos entrar no Santo dos Santos. Como devemos nos encurvar diante daquele pela qual prestaremos toda reverência e toda língua confessará que Ele é o Senhor de todas as coisas. Escute, se os anjos seres criados e são até hoje ministros de Deus, labaredas de Deus, mensageiros de Deus, adoradores do Deus vivo, sabe como deve se comportar diante dele, como deve agir ao estar diante dele. Imagine eu e você, resgatado do pecado, do lamaçal de lodo, da podridão do mundo, de toda a carnificina que o pecado produz, toda essa nojeira que o mundo tem. Imagine eu e você lavado pelo sangue. Escute para você entender, lavado pelo sangue do Deus vivo, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Imagine agora você desfrutando da vida de Deus por meio de Jesus, pelo seu Espírito que está dentro de você. Como você deve adorar, como você deve expor a sua adoração. Pense, analise e examine-se. Como eu devo entrar na presença de Deus? Que Deus abençoe a sua amada igreja, nosso pastor, a direção do trabalho.